A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Irmãos, hoje eu gostaria de falar da importância da correção, da punição, da importância de nós aprendermos a aceitar a correção divina, porque nossa sociedade tem colhido os frutos da impunidade. Nós, como pai, como mãe, temos muitas vezes evitado de punir nossos filhos e isso não é bom. Isso, na verdade, produz mal. Nós muitas vezes temos uma ideia errada de amor e a gente acha que amar é preservar as pessoas das consequências dos seus atos, preservar a pessoa de sofrimento. Eu, por exemplo, sou um pai novo, né? Eu tenho um filho que tem 9 anos, Samuelzinho, e tenho a Rebeca também. A Rebeca tem 3 anos, né? Vai fazer 4 no final do ano. E muitas vezes eu evito o choro dos meus filhos, né? Eles choram e eu tento resolver para que eles parem de chorar. Mas muitas vezes é importante chorar. Eu estou aprendendo, irmãos, a às vezes ouvir choro. Então, quem quer educar uma criança, quem quer que uma criança seja no futuro um cidadão responsável, uma pessoa de bem, uma pessoa temente a Deus, vai ter que deixá-las derramar algumas lágrimas, né? Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo 5. Pegue sua Bíblia, vamos ler comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Diz assim: Já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele é repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes de sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Amém. Irmãos, eu acho que foi semana retrasada, eu estava lendo com os alunos um texto de Platão, né, em que o seu mestre Sócrates conversava com uma outra pessoa e Sócrates defendia que é melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. E ele dizia que aquele que pratica uma injustiça, ele está em dívida. E no texto ele ainda defendia o seguinte: o pior dos males não é só você cometer uma injustiça. O pior dos males é você cometer uma injustiça e não ser punido por ela. Porque quando nós não somos punidos, nós não temos a chance de voltar para o caminho correto. Uma sociedade que elimina a punição, ela favorece o crime. Por que no nosso país a corrupção graça? Por causa da impunidade. A impunidade tem gerado uma sociedade doente. Por que os filhos, muitas vezes, não estamos criando pessoas que sejam trabalhadoras, pessoas que respeitem o próximo? Porque nós estamos tirando a punição das crianças, dos adolescentes. Nós não punimos, nós muitas vezes evitamos que eles sofram o dano das suas próprias atitudes. Por isso que a sociedade
está doente. Aqui, nesse texto, o escritor aos Hebreus começa a falar que nós temos que Deus nos corrige. Deus não age dessa forma. Deus não deixa que o nosso pecado passe impune, Ele nos corrige, porque Ele quer o nosso bem. A Bíblia diz que a criança entregue ao seu próprio caminho vai ser a vergonha dos seus pais. A Bíblia fala, corrige um menino num caminho que ele deve andar, quando for moço não sairá dele. Então nós não podemos abandonar a punição, a punição que tenta, na verdade, consertar a pessoa, levá-la a refletir sobre os seus erros. Deus não age dessa forma. Deus não deixa impune os pecadores. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que está pronto para perdoar, mas também ensina que Ele é um Deus que castiga os pecadores. Abra sua Bíblia em Naum. Abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1. Eu quero ler com você também essa passagem. Naum, capítulo 1. Diz assim, Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga de seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Baçã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem. A terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Veja que coisa maravilhosa, né? O Deus da Bíblia, ele se apresenta como um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que dá chance para o homem se arrepender, mas também ele é um Deus que pune aqueles que não aceitam a generosa oferta do seu perdão. Deus é um Deus que pune. Os homens estão, na verdade, desfigurando a imagem de Deus. Muita gente pensa que Deus não castiga. Uma vez eu perguntei dentro da sala de aula quem acreditava que Deus castiga. Numa sala com quase 40 alunos, poucos levantaram a mão e muitos defenderam de maneira árdua que Deus não castiga. Essa é uma ideia completamente errada sobre Deus. O texto que nós lemos aqui fala: Deus é misericordioso, Deus é rico em perdoar, mas não tem por inocente o culpado. Deus pune os pecadores. Voltaire, um filósofo, ele disse o seguinte: se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo, porque ele é o único freio para a maldade humana. Então, tem um salmo na Bíblia que diz que o nécio, sem entendimento, ele diz no seu coração: não há Deus, e ele pratica o pecado e acha que vai ficar impune. Então, nós não podemos abandonar a correção, a punição. Nós vemos na Bíblia, Judas diz na sua epístola, que falando dos falsos mestres, que eles dizem que não vai haver punição, mas ele traça um histórico bíblico. Ele fala: olha, Deus não deixou impune o mundo antigo. No tempo de Noé, quando os homens eram maus, Deus trouxe o dilúvio. E ele fala: os anjos que pecaram, Deus tem acorrentado, estão presos. Então Deus não é um Deus que defende a impunidade. Não, Deus pune. Deus é um Deus que castiga, está na Bíblia. E Deus nos corrige para que o nosso caminho possa ser corrigido. Porque o pecado, ele pode nos levar à condenação eterna. O Senhor Jesus pregou uma radicalidade contra o pecado. Ele disse: se o teu olho te escandaliza, arranca e joga fora. O salmista Davi era um homem, irmão, que a alma dele foi livrada do inferno porque ele foi um homem que amou a correção. Davi, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: fira-me o justo e será para mim uma unção. Quando o profeta Natan foi
enviado por Deus para falar do seu pecado, ele se humilhou e se arrependeu. É importante nós aceitarmos a correção que vem de Deus. Aqui o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, que Deus nos corrige porque nos recebe como um filho. Ele diz, a correção no presente momento não parece boa, não traz alegria, ela traz tristeza, mas depois ela produz fruto pacífico. Então, quero dizer a você que está sendo corrigido, você pode estar pensando, olha, eu estou sendo perseguido, olha só o meu pecado que as pessoas veem. Não, pense o seguinte, Deus está me amando, Deus está me guiando para o caminho da salvação. Aquele que amar a correção vai ter sua alma livre da morte. Aquele que amar a correção vai ganhar o reino dos céus. Então, irmãos, vamos amar a correção, não vamos deixar de corrigir, não vamos deixar de falar contra o erro, não vamos deixar, irmãos, que esse espírito que faz parte do nosso tempo, que é um espírito que se levanta contra a correção divina, porque a correção divina não significa falta de misericórdia, falta de amor. Pelo contrário, a correção divina significa que Deus nos ama, que Deus nos trata como filho. Veja, irmãos, teve um homem na Bíblia que Deus deixou de corrigi-lo, foi a ruína dele. Foi o rei Saul. Ele errou várias vezes, Samuel chamou a atenção, ele não se corrigia e Deus desistiu de falar com ele. Ele foi parar numa sessão espírita tentando invocar o profeta Samuel, mas no fundo ele foi enganado por uma médium e na verdade ele falou com um demônio. Então nós não podemos desprezar a correção de Deus. Amém? Se o pastor está falando com você, se o seu pai está falando com você, não pense que é perseguição, não pense que é maldade. Mas a outra pessoa, o pecado dela não está sendo corrigido. Pior para ela. Ela é que não está sendo amada. Você que está sendo corrigido, está sendo amado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar comigo. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que nós possamos, aqueles que são pais, corrigir os seus filhos e nós que somos filhos de Deus, possamos também receber com alegria a correção que vem do Altíssimo. Senhor Deus, te agradecemos porque tem nos ensinado, Pai, o caminho da salvação, o caminho da prosperidade. Continua abençoando teu povo, dê sabedoria para nós que somos pais, corrigir os nossos filhos. Dá-nos um coração como o de Davi, Pai amado, que amou a sua correção, que nós possamos amar a sua correção, grande Deus, e fugir daquele dia em que o Senhor há de castigar todos aqueles que desobedecem a tua palavra e que não se arrependem dos seus pecados. Isso é que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.